diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, né? Como eu estava dizendo, Deus chama pessoas, né? Não é costumeiramente, não é no meio de comodidade, de tranquilidade. Geralmente quando o povo está bem bagunçado mesmo, né? Nos dias de Isaías, o povo estava desviado de Deus, não era novidade nenhuma em Israel, né? De tempos em tempos eles desviavam de Deus. E Deus levantava homens para falar da sua salvação, do seu amor, chamar a razão, a realidade. Mas essas pessoas, esses homens, né, ou mulheres, né, passavam por experiências que capazes de mudar suas vidas, transformar suas atitudes, para se estar pronto, para viver uma experiência, saber realmente do que estava falando. E nossos dias também tem sido assim, né? Deus chama pessoas, muitas vezes a gente pensa que não é qualificado, que não tem condições, mas quem somos nós para discutir o chamado de Deus quando chega até a pessoa? E lógico, né? A pessoa tem que dizer, né? Ou precisa, né? É necessário que essa pessoa que Deus chama faça como Isaías, né? No versículo 8 deste capítulo 6, quando Deus fala, agora quem eu enviarei? Isaías fala assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Será que nós estamos preparados como Isaías de ouvir a voz de Deus, reconhecer, né, a nossa dificuldade e dizer que está pronto para ser enviado? Mas nós vamos observar então essa experiência de Isaías, né? Isaías foi um homem alcançado pela compaixão, pela graça, pela misericórdia de Deus. E ele foi chamado para profetizar sobre Israel durante 40 anos. Talvez nós ficamos tendo essa necessidade de ver um resultado tão imediato, né? Talvez Isaías, não sei, né, a Bíblia, né, não fala abertamente ou claramente, mas deixa bem claro em algumas situações que Isaías também sentiu, né, esse peso de parece que não está acontecendo, né? Alguns momentos ele reclama, alguns momentos, enquanto tanto outros profetas também que perceberam, parece que não está acontecendo. Então foi necessário ali nos dias de Isaías, durante 40 anos. E nós vimos hoje, né, pastores aí, o ministério 40, 50, ficando velhinhos, né? E Deus agindo, às vezes parece que Deus não está agindo, mas está. Então, em todo meio toda aquela crise do povo de Israel, Deus buscou Isaías, que se voltou para Deus com todo o seu coração. E hoje nós estamos vendo, né? Talvez você não vai ser igual a Isaías, talvez eu não vou ser igual a Isaías, que vai profetizar ou que vá, muito menos, e durante 40 anos, fiel a Deus, falando todos os dias e sofrendo perseguições por isso. Mas talvez você vai ficar aí 40 anos lutando talvez com você mesmo, se você vai servir Deus de forma adequada ou não. E nós vivemos nesses dias difíceis, bagunçado, cheio de ofertas do mundo, cheio de tantas coisas à nossa volta. Cada vez que você liga a televisão, nos noticiários, que hoje não é, né, as pessoas não usam tanto, né? Preferem o celular, que é bem mais prático, né? Você acessa alguma plataforma de informações, de notícias, dificilmente você vai encontrar notícias boas, né? Geralmente é só bagunça, e aí vai, né? Se vocês sabem perfeitamente que todos, ou a gente parte do ponto que todos acompanham, não seja pelo menos algum noticiário, alguma informação, né? Mas é sabido de todos que está difícil. E o que Deus busca nesses dias, então, como Ele buscou Isaías, este coração capaz de ser mudado, capaz de ser transformado. E há muito tempo eu venho pensando nessa palavra, quando a gente vê esse encontro com Deus e é transformado. Mas
a gente ouve da boca das pessoas, não é eu que digo, né, elas mesmas que dizem, fui transformado por Deus. Aí você olha assim, mas será como foi essa transformação, né? Porque aí não vê, né? Não vê. E eu tenho um receio de falar que fui transformado por Deus. Prefiro falar que estou sendo mudado a cada dia. Espero que até, né, mais para frente um pouco seja transformado realmente. Transformado de uma pessoa que não buscava a Deus, que não acreditava como Deus ele realmente é. Uma pessoa que aos poucos está conhecendo, aos poucos está sendo mudado. Houve progresso, sim. Graças a Deus houve progresso. Mas tem muito ainda a ser mudado, a ser transformado por Deus. E o que conduziu Isaías a obedecer esse chamado de Deus foi ter tido essa visão de Deus, foi ter visto Deus, foi ter compreendido quem era Deus. E cada vez que a gente lê a Bíblia, vai percebendo tudo isso, vai vendo pessoas que vai conhecendo Deus. Olha para Deus e o vê, lógico, né? E a Bíblia deixa bem claro que até o crer, o ter fé, é a obra do Espírito Santo em nós. Mas de alguma forma, todas as pessoas que ouvem e obedecem à voz de Deus, que viram Deus. Talvez não viram, né? Deus, a pessoa do Pai, ninguém nunca viu, né? Até porque não suportaria vê-lo. Mas este ver Deus de forma espiritual, com os olhos da fé, ter aquela convicta certeza de que Deus fala com ela. E olha que Deus fala de forma audível. Com aquela certeza no coração. A gente às vezes, né, quer modular Deus, quer regular Deus, como Deus deve agir. Às vezes a gente chega aqui e fala assim, mas nesses dias quem fala conosco é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Sim, é o que mais fala das três pessoas da Trindade. Mas nós temos tido relatos, né, testemunhos, principalmente no Oriente, né, de que o próprio Jesus Cristo tem comparecido pessoalmente diante das pessoas, e elas têm convertido. Agora eu quero colocar Deus, né, modelar Deus de uma forma. Não. Ele está acima de qualquer forma humana de medi-lo, de mensurá-lo, de falar de que forma que ele vai agir. Está muito acima disso. Se Jesus Cristo quiser aparecer diante do João Gabriel hoje, agora, daqui a pouco, sim. A Bíblia não deixa claro que nesses dias sim é o Espírito Santo. A prova disso é que quando Jesus ressuscitou, voltou ao céu falou, eis quem viu o outro Consolador. A partir daquele momento, é o Espírito Santo quem mais conduz. Mas nos dias de Isaías também tinha o Espírito Santo que conduzia. Deus falava diretamente às pessoas e numa visão clara, a Isaías ele viu. Então hoje o que nós podemos aprender dessa experiência de Isaías? Talvez você ainda não teve uma experiência clara com Deus. Não te deu uma visão, não te deu uma compreensão tão clara como essa de Isaías. Mas nós podemos olhar os grandes nomes, os grandes exemplos da Bíblia e aprender. Talvez você já passou por uma experiência com Deus e já o conhece. Então Isaías, ele viu a sua própria condição, como que ele estava, ele reconheceu que ele era pecador, ele experimentou a dor de saber da sua situação. Quando ele expressa lá no versículo 5, ai de mim, porque ele sabia qual era a condição dele. A condição em que ele se encontrava é de uma pessoa que não tinha Deus, que não conhecia Deus, que era dominado pelo pecado. E é tão triste hoje nós olharmos para as pessoas e elas cheias de si, não reconhecem a sua condição de pecadora,
Muito pior ainda é que quando o seu líder, seu pastor, ou o líder imediato sobre ela, vem exortá-la, e não precisa nem ser com falta de educação, não, venha em amor mesmo, falar com palavras talvez até mansas, e ela não reconhece, não aceita, está cega para com a ação de Deus. Talvez ela está esperando que o próprio Jesus Cristo venha, se for preciso, e se Ele quiser, Ele venha, mas ainda acredito que Deus tem usado pessoas neste tempo para falar. Se não fosse assim, não precisava de igreja, não precisava de pastor, não precisava nada disso. O próprio Jesus Cristo estava agindo, e Ele tem condições, tem poder, soberano sobre todas as coisas, poderia sim, mas Ele escolheu pessoas. Então não endureça o seu coração, para quando o seu líder, seu pastor, quem Deus designou para falar com você, abra o seu coração, reconheça a sua condição, faça como Isaías. Talvez você expresse: ai de mim, que sou pecador. Então é preciso que nós vejamos a Deus para ser transformado. E mesmo por pessoas, crentes, talvez com muitos anos de igreja, mas eu sou fiel nos dízimos, venho em todos os cultos, eu canto, eu prego, eu sei lá o que eu faço na igreja. Talvez diante de tudo isso, ainda não viu Deus. É possível? Sim. Lembra lá de Jó, que eu gosto demais, né? Jó 42, né, Suzana? 42, né? Suzana também sei. Citei a Suzana porque eu sei que ela gosta desse trecho da Bíblia. O que a Bíblia diz de Jó? Homem reto e íntegro, temente a Deus, excedia todos da sua geração em obediência a Deus. Mas depois de muito tempo que ele falou assim: eu conhecia Deus por ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. E eu abomino, mas reconheço e glorifico a Deus. Talvez está precisando nós chegarmos a este dia de falar assim: eu tenho tantos anos de igreja, mas só hoje eu vi Deus. Então hoje eu me converti, ou Deus me transformou, estou mudado, e eu reconheço a minha condição e preciso do agir de Deus. Pastor, mas talvez se eu falar isso eu vou ficar com vergonha, que as pessoas vão pensar. Aí daí, né? Se alguém ri de você, que você depois de 10, 15, 20 anos, fala assim: hoje sim eu vi Deus. Se ela ri de você é porque ela ainda não viu Deus, ela ainda não conhece Deus. Porque se ela conhecer Deus, ela vai dar um glória a Deus bem alto, assim, aleluia, porque mais um que tem a experiência verdadeira com Deus. Então, quando nós somos transformados, nós nos tornamos novas criaturas, a nossa vida e as pessoas à nossa volta também serão atingidas. Assim, pastor, eu tenho muita dificuldade, no meio da minha família, no meu ambiente de trabalho. Eu também tinha, e tenho um pouco até hoje, mas tenho mudado bastante. Pensa que era fácil falar no meio da minha família, para minha mãe, meus irmãos, sobre Jesus Cristo? E quando é família, é aquela maravilha, né? De igual para igual, né? Se você fala um, eles falam 5. Mas, e daí? Graças a Deus, hoje eu tenho tido o privilégio de falar mais abertamente. Vai apelar comigo? Talvez, não sei, tomara que não. Mas aí já não é o problema meu. O problema meu é de eu não falar. De as pessoas à minha volta não serem atingidas com a minha conversão. Minha conversão, a salvação, sim, é única, exclusiva para mim. Mas o reflexo dela deve, sim, atingir as pessoas à minha volta. A Elaine vai por tabela, vai salvar a Jordana, o João Miguel? Não. Mas a atitude dela deve, e é necessário que tenha reflexo na vida dos filhos dela. Assim, eu citei a Elaine, mas todos nós. Foi isso que aconteceu com Isaías. Isaías, no dia que ele viu o Senhor, que ele foi mudado, ele reconheceu,
e reconheceu que ele era impuro e habitava no meio de um povo impuro. Um povo que era o povo escolhido de Deus, mas que não fazia a vontade de Deus. Aí o que ele fez? Falou: Senhor, envia-me a mim que eu vou falar do Senhor para este povo. Vou pagar o preço de ser rejeitado, vou pagar o preço de ser, né, xingado, sei lá, humilhado e tantas outras coisas, mas ele foi lá e fez. Agora, talvez nós somos melhores que Isaías, né? Não podemos falar ou sofrer as consequências como Isaías sofreu. Mas Isaías atingiu o objetivo ao qual foi chamado. Então ele reconheceu e confessou a sua situação. Talvez seja essa, né? É o que nós devemos fazer, reconhecer. Sou pecador, preciso do perdão de Deus, confesso o meu pecado. E o que Isaías também falou no verso 5: vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, os meus olhos viram o rei. Isaías, como todos, ao encontrar com Deus, não sabia o que fazer, não sabia nem o que falar, não tinha o conhecimento. Se ele tivesse a compreensão que eu acredito que ele teve depois, ele ficaria alegre, falaria assim: agora que eu vi o rei, que eu sei quem é, aí sim vai ter se transformado. Mas ele ficou, né, foi com medo, vou perecendo. Talvez por ter visto a glória, saber quem era, a grandeza de Deus e a nossa condição de quem não presta realmente. Porque o nosso coração é um coração arrogante, soberbo, acha que é muita coisa. Não brinca não, que tem muitas pessoas que acham que está quase no mesmo nível de Deus. Talvez não tenha coragem de falar, mas a atitude demonstra isso. A atitude de muitas pessoas, e eu incluo eu mesmo, há uns tempos atrás, confesso, né? Que tem muita coisa para melhorar, como eu disse, mas tem melhorado. Mas tem muitas pessoas que não dá conta de mensurar esse abismo de enormidade que existe entre eu e Deus em termos de grandeza. Até porque não tem nem como comparar. Mas, mesmo assim, a gente tenta falar só mesmo por melhor entendimento. Então, nós precisamos reconhecer que não somos nada diante de Deus. Seremos, como eu diria assim, grandiosos, mais que vencedores, a partir do dia que eu ver Deus. Que meus olhos verem a Deus. Aí sim eu serei, mesmo assim ainda em Cristo Jesus. Tirou disso, não é nada. Então Isaías reconheceu essa grandeza de Deus. Por isso ele temeu. Falou assim: agora o que vai ser de mim diante de tanto poder, diante de tanta grandeza, diante de infinita majestade. Mas como Deus é um Deus misericordioso, ele enviou um serafim com a brasa viva para purificar os lábios. Purificar os lábios como purificou todo Isaías, para que Isaías estivesse pronto, não para ser o cara de Israel naqueles dias. Ah, você foi purificado, agora você é melhor do que todo mundo. Não. Purificou Isaías para que Isaías tivesse condições, digamos assim, de levar o evangelho, né? Lógico, não era nessas palavras naquele dia, mas para levar a palavra de Deus, independente se era no Antigo, se era no Novo Testamento, de toda forma era a palavra de Deus, e é a palavra de Deus que traz salvação. Então, ele purificou Isaías com aquele anjo, aquele serafim, mandado por Deus. Então, Deus demonstra que ele chama e ele cuida dos seus. Como que ele só ia chamar Isaías? Isaías, a partir de hoje, você vai lá anunciar a minha salvação, anunciar o Deus poderoso ao povo de Israel.
vai anunciar a palavra de Deus, vai lá e faz. Isaías vai, mas como, né? Então Deus cuida, Ele enviou. E a nós Deus não enviou apenas um serafim. Deus enviou o seu próprio Filho, seu Filho unigênito, que Ele enviou a este mundo para nos purificar. E não foi com a brasa lá, mas foi com o próprio sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo que purifica. É o sangue de Jesus Cristo que lava a impureza. Muito infinitamente superior do que qualquer serafim, qualquer arcanjo, qualquer anjo do céu, é o próprio Jesus Cristo. E aí nós não temos compreendido. Nós temos ainda vivido na dependência, na escravidão do pecado. Aí quando você fala para você mesmo que já foi purificado, lavado com o sangue de Jesus Cristo, e ainda continua com as mesmas práticas de antes, talvez deveríamos ser sinceros e falar: ainda não fui purificado. Almejo ser purificado com o sangue de Jesus Cristo. Mas ainda não fui. Pastor, mas então vou deixar de pecar? Não estou dizendo que você vai deixar de pecar. Que infelizmente isso não é possível aqui neste tempo. Mas é possível melhorar. É possível reconhecer que eu dependo do Espírito Santo agindo em mim. Mas cada vez que eu entristeço Jesus Cristo, ou entristeço o Espírito Santo, que habita em mim, com as minhas atitudes, eu vou deixando de ser purificado, vou deixando de ser santificado, não de ser perfeito, que eu gosto muito de pensar sobre isso. As pessoas confundem o ser santo ou ser santificado no nome, no sangue de Jesus Cristo e de ser perfeito. Não, nós não seremos perfeitos aqui. Seremos na glória, porque lá não tem nenhuma mancha, nenhum pecado. Lá a perfeição de Deus vai irradiar sobre nós, vai nos conduzir e seremos perfeitos, sim. Sem dor, sem pecado, sem culpa, sem nada disso. Mas aqui sim, seremos e somos santificados com o sangue de Jesus Cristo. E o reconhecimento e a confissão de Isaías conduziu a ser restaurado. Lógico, né? Não foi a atitude dele em si que o restaurou, mas ele reconheceu, ele confessou, o pecado foi perdoado e a ação de Deus nele o restaurou. Então nós precisamos ter essa certeza em nós, de que nós temos essa experiência, esse encontro, esse ver Deus, reconhecer o nosso pecado, confessar o nosso pecado, e aí nós seremos conduzidos pelo Espírito Santo até a cruz de Jesus Cristo e seremos restaurados. Restaurados lá do homem caído, ao homem salvo, ao homem que habitará a eternidade junto com Deus. Então tenha essa certeza no seu coração. Tenha certeza que você necessita da ação de Deus em você. Seus olhos precisam ser abertos, você precisa ver Deus, você precisa ter no seu coração essa certeza da compaixão de Deus. Nós temos dificuldade de sentir esse amor de Deus, porque a nossa experiência terrena de convivência uns com os outros são falha, extremamente falha. É o pai com o filho que tem a dificuldade, a mãe com o filho, o esposo com a esposa, irmãos de sangue, irmãos em Cristo Jesus. Nós temos sim essa dificuldade. Nós sempre queremos algo em troca. Mas se alguém olhar para mim atravessado, não precisa nem de falar uma palavra que eu não agrado. Quando fala, então, aí desanda tudo.
Mas nós precisamos reconhecer que o meu irmão, né, de forma geral, né, as pessoas que convivem comigo, também está na mesma condição do que eu. Falho, pecador, necessitado da presença de Deus. E aliás, né, em Efésios diz bem claramente que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. E nós insistimos em lutar contra a carne e o sangue e perdemos a batalha nas regiões celestiais. O que Isaías viu foi justamente isso. Falou, o que ele reconheceu foi que Israel e ele próprio estavam lutando contra a carne e o sangue. E não, quando ele teve a visão espiritual da presença de Deus, da glória de Deus, ele compreendeu a fraqueza humana, o pecado humano que atrapalha, mas ele também compreendeu a compaixão de Deus, a graça de Deus, a restauração de Deus. E é isso que nós precisamos. Quando nós estamos perdendo tempo e brigando uns com os outros, emburrando de bico uns com os outros, o diabo tem ganhado. Nós precisamos voltar para Deus, abrir os nossos olhos da fé e ver a graça de Deus que Ele tem derramado sobre nós. Até nós, tem falado conosco. Então Isaías foi purificado e cumpriu o seu chamado de anunciar a palavra de Deus. E eu pergunto a cada um de vocês, e faço automaticamente a pergunta a mim mesmo. E o que nós temos feito diante de tudo isso? Temos sido purificados pelo sangue de Jesus Cristo? O Espírito Santo já nos mostrou o mundo espiritual. O Espírito Santo já nos convenceu que o sangue de Jesus Cristo é que purifica. Já fomos transformados, ainda que em parte, pela ação de Jesus Cristo e do Espírito Santo em nós, para que assim cumpramos o nosso chamado. Talvez o chamado de muitos tenha sido um pouco dificultado, porque nós temos dificuldade justamente nisso. De ser purificado, de reconhecer a purificação de Cristo em nós. Então devemos buscar o Senhor com todas as nossas forças. Concentre as suas forças. Tá, pastor, todas as minhas forças, então eu vou deixar de fazer todas as outras coisas à minha volta. Não, nunca foi dito isso. Lógico que tem certas pessoas, né, que dedicam mais energia, sei lá, se o chamado dela é aquilo, como que é. Ontem mesmo, né, a Sandra estava assistindo um filme, eu falei, não vou assistir filme, porque eu tinha que terminar o sermão, tinha que fazer umas coisas, mas aí comecei a assistir, né, quando o filme é bom a gente já acaba assistindo. Não sei se o pastor João já assistiu, ou pelo menos a história conhece, o Dietrich Bonhoeffer, já assistiu o filme dele? Né? Alguém já assistiu? Mas você já conhece a história? Muito bom, se vocês quiserem assistir um filme bom, assiste para a gente ver o que é uma pessoa que ama a Deus. Já conhecia a história, mas parece que a gente vendo assim, as imagens, ainda que não era a própria pessoa, lógico, é um ator, né, porque já morreu já há muito tempo, mais um que foi morto por anunciar a palavra de Deus, por amor a Jesus Cristo. Preferiu morrer, ser enforcado, do que ceder à política, ceder a este mundo e cumprir o seu chamado. Aí talvez a gente falar, mas era só lá no tempo de Isaías, lá não sei, não, né, ainda 1930 e poucos lá, né, na época do Hitler, né? Depois dele já teve muitos também. Citei ele porque, né, vi ontem, relembrei ontem, já li livro dele. E nós, o que temos feito? O que nós vamos fazer com a visão que Deus já tem nos dado, a compreensão que Ele já tem nos dado, do seu amor, da sua graça, da sua palavra? O que nós vamos fazer? Vamos ceder ao mundo? Vamos ceder às tentações?
Ou vamos encarar, falar, pastor, mas eu vou ser enforcado, vou ser morto, vou ser apedrejado? Não sei. Mas sei que se chegar uma situação dessa, e aí? O que vai ser? Não sou eu que determino quem é salvo, quem não é. Mas quando a gente vê atitudes dessas, não fica assim, né? A mente humana não tem como não pensar que ele está na glória com o Pai. Não tem como a gente não pensar. É lógico, né? Aliás, mas a palavra de Deus deixa bem claro que os frutos, né? O testemunho, o que a pessoa vive, diz muito do que ele vai receber na glória. Ou no pós-vir, no pós-morte. Então seja restaurado. Encara de verdade o que Deus tem te chamado para fazer. O que é, provavelmente você já sabe. E quando Deus te chamar, cumpre como Isaías, como Dietrich Bonhoeffer e como tantos outros aí que nós sabemos. E que a graça de Deus esteja sobre nós para que nós possamos cumprir. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, derrama sobre nós a tua graça, abra os nossos olhos, para que nós possamos ver o Senhor. Assim, ó Deus, como o Senhor fez com Isaías e tantos outros, ó Pai, que possamos, ó Deus, saber que o Senhor é Deus, e cumpra, Senhor, em nós o teu chamado, ó Deus. Muda o nosso coração, ó Pai, que possamos entregar ao Senhor todos os dias, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pai, te damos graças, ó Deus, te honramos, glorificamos a Ti. Obrigado, Deus, porque nos destes, ó Deus, a graça de Te ver. Deus amado, de